E aí pessoal, essa é mais uma videoaula do PET Engenharia Química UFC, do nosso projeto de monitorias. Eu me chamo Fabrício. Meu nome é Matheus e hoje o assunto vai ser sobre álgebra linear, especificamente abordando os tópicos de alto valor, alto vetor e polinômio característico. E inicialmente a gente vai começar com algumas definições necessárias para o continuamento da aula. E para iniciar nossos estudos, precisamos inicialmente da definição, que seria tanto o alto valor e o alto vetor. Definição: seja T uma matriz que representa uma transformação linear em um espaço vetorial E. Um alto valor de T é um escalar alfa, tal que para um vetor V diferente de zero, temos T vezes V igual a alfa V. Alfa é o alto valor, nosso V é o alto vetor. Essa expressão pode ficar meio confusa na cabeça de vocês, então a gente trouxe um exemplo aqui para exemplificar melhor como é que seria essa expressão. Temos pela expressão T vezes nosso vetor V. Aqui, V1. Pela nossa multiplicação de matrizes, nós temos 3 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1, nós vamos ter 2. 2 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 2, nós vamos ter 2. Se fizermos 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 e 0 vezes 2, nós vamos ter 4. Nós podemos ter que essa multiplicação é a mesma coisa que eu multiplicar um escalar 2 pelo meu vetor V1. 2. Vai ser 2 vezes o meu V1. Então, esse meu 2 é o alto valor. Podemos fazer a mesma coisa para o V2. Temos T vezes V2. 3 vezes 1 mais 1 vezes 0 menos 1 vezes 2. Nós vamos ter 1. 2 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais menos 1 vamos ter 0. E 2 vezes 1 mais 2 vezes 0 mais 0 vezes 2, nós vamos ter 2. Então nós temos que T vezes V2 é igual a 1 vezes o meu V2. Então, 1 é o meu alto valor dessa transformação e 2 é o meu alto valor no caso da outra. Nem sempre é tão fácil assim a gente achar tanto o alto valor quanto o alto vetor. E então, para a gente achar, a gente precisa desenvolver um método a partir só da nossa matriz, conseguimos achar tanto o nosso alto valor quanto o nosso alto vetor. Então, a forma que a gente vai utilizar para encontrar os nossos autovetores e os nossos autovalores, a partir somente da matriz da nossa transformação linear, é através do polinômio característico. Então, vamos lá para a definição. O polinômio característico P de x é definido por determinante dessa matriz toda em parênteses, identidade vezes x, menos a matriz da nossa transformação linear. Pode parecer um pouco confuso, porque não é tão trivial assim ver isso, mas vamos tentar deixar isso mais claro com um exemplo. Essa matriz é a matriz da nossa transformação linear, a matriz T do exemplo anterior. Então vamos tentar encontrar essa matrizinha aqui, I, identidade vezes x. Todos sabem que a matriz identidade é uma matriz diagonal preenchida de 1. Então quando a gente multiplica ela por x, a gente encontra essa matriz aqui. Uma matriz diagonal preenchida de x. Vamos tentar agora encontrar essa matriz grande aqui, identidade vezes x menos t, para a gente conseguir encontrar o nosso polinômio característico. Essa matriz aqui, que a gente quer, vai ser a subtração desses elementos por esses. Vamos lá. X menos 3, menos 1, 1, menos 2, x menos 2, 1, menos 2, menos 2, e x menos 0 é x. A partir dessa matriz, a gente vai conseguir calcular o polinômio característico simplesmente aplicando o determinante. Eu apenas transportei essa matriz identidade vezes x menos t para cá e calculei o determinante. Você pode dar uma pausa no vídeo e acompanhar o processo que eu fiz. Mas, resolvendo todo esse determinante, a gente encontrou esse polinômio. X ao quadrado menos x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4. Esse é o polinômio característico da nossa matriz. E podemos observar que a soma dos coeficientes desse polinômio dá 0. Ou seja, uma das raízes desse polinômio é 1. Dessa forma, a gente pode dividir esse polinômio por x menos 1 e encontrar um polinômio de grau menor e resolver por fórmula de Bhaskara, por exemplo, encontrando as outras raízes. As raízes que a gente encontrou foi 1 e 2.
E, necessariamente, esses são os nossos autovalores da matriz da nossa transformação linear. Como eu falei anteriormente, as raízes do nosso polinômio característico são os nossos autovalores, mas a gente precisa provar isso e a demonstração não é tão difícil. Vamos fazer aqui. Suponhamos que a gente tem um alfa sendo nosso autovalor, um v nosso autovetor e t sendo nossa matriz. Por definição, nós temos que t vezes v é igual a alfa v. Isso é, se somente se, sendo o v diferente de zero. Isso é, se somente se alfa v menos tv é igual a zero. A gente pode arranjar os termos da seguinte forma. Isso se somente se, identidade vezes 2, nós vamos ter aplicado em v é igual a zero. Vale ressaltar que eu coloquei a identidade multiplicando alfa para conseguirmos operar a subtração com t, já que não podemos operar alfa sendo escalar, menos t sendo a matriz. Então a gente coloca a matriz identidade vezes alfa representando o alfa. Outra coisa importante de se observar dessa igualdade aqui é que essa matriz, essa transformação, identidade vezes alfa menos t, ela não é injetora, ou seja, ela não é invertível, porque para isso v deveria ser necessariamente igual a zero, para que se tivesse zero aqui, como por definição v é diferente de zero, temos que essa transformação linear é não injetora, necessariamente essa matriz é não invertível. Se vocês lembrarem um pouco do começo de álgebra linear, vocês vão lembrar que o determinante de uma matriz não invertível é sempre zero. A partir dos altos valores encontrados nas questões passadas, a partir dessa relação encontrada na demonstração passada também, nós enfim podemos achar o nosso autovetor a partir dos nossos altos valores. Achamos os dois altos valores a partir do nosso polinômio característico. Alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a 1. Inicialmente podemos achar a partir do alfa 1, utilizando a mesma matriz de transformação que utilizamos ao decorrer da visual. Fazendo essa primeira multiplicação, que seria o nosso alto valor, vezes a matriz de identidade, temos essa primeira matriz, menos a nossa matriz de transformação, que no caso é essa, dando essa primeira matriz, multiplicado pelo nosso alto vetor. Como não sabemos inicialmente qual é o nosso alto vetor, chamaremos x, y, z. Essa multiplicação de matrizes tem que dar igual a zero. Então, a partir dessa multiplicação, nós conseguimos gerar um sistema e, enfim, conseguimos achar o nosso alto vetor. Efetuando aquela multiplicação de matrizes, nós temos o seguinte sistema. Menos x, menos y, mais z, dando igual a zero. Menos 2x, mais 0y, mais z, dando igual a zero. E por último, menos 2x, menos 2y, mais 2z, isso aqui dando igual a zero. Com essa relação aqui inicial, nós conseguimos achar uma relação entre x e z. Temos essa primeira. Menos 2x, mais z igual a zero. Consequentemente, z igual a 2x. Enfim, com essa, nós conseguimos substituir aqui para acharmos y em função de x. Menos x, menos y, z sendo igual a 2x, nós temos mais 2x, isso aqui dando igual a zero. Efetuando essa subtração, nós temos x menos y igual a zero, então x igual a y. Achamos z em função de x e y em função de x. Então, nós podemos escrever nossa solução como x no y, eu substituo pela igualdade que eu achei, então temos x também, e a mesma coisa com o meu z, igual a 2x. Colocando o x em evidência, nós temos 2. E enfim, conseguimos achar o nosso alto vetor. Para acharmos o nosso segundo alto vetor associado ao nosso segundo alto valor, alfa 2 igual a 1, nós realizamos praticamente o mesmo procedimento. Pegamos o nosso alto valor
alfa 2 igual a 1 e multiplicamos pela matriz de identidade, gerando a própria matriz de identidade. Subtraímos nossa matriz de transformação linear, gerando essa última matriz multiplicada pelo nosso autovetor 2, no caso, e isso dando igual a 0. Fazendo o mesmo procedimento, gerando outro sistema, temos menos 2x menos y mais z igual a 0, menos 2x menos 2y mais z igual a 0, menos 2x menos 2y mais z dando igual a 0. Podemos pegar essa segunda expressão multiplicada por menos 1. Dando 2x mais 2y menos z, isso dando igual a 0. Se pegarmos essa equação, somarmos com essa, teremos menos 2 mais 2x, 0x, menos y mais 2y, temos y, mais z menos z, temos 0z, isso igual a 0. Então, temos que y é igual a 0. Sabendo que y é igual a 0, nós podemos achar o valor, por exemplo, agora de z. Menos 2x menos 2 vezes 0 mais z igual a 0. Isso dando 0, passando para lá o 2x, temos que z é igual a 2x. Podemos fazer o mesmo procedimento, achando x, 0, 2x e colocando em evidência. x, 1, 0, 2. Esse é o nosso segundo autovetor associado ao nosso segundo autovalor. Agora, para finalizar, vamos fazer algumas considerações finais em relação a esse assunto. Primeiro, perceba que para cada autovalor que a gente encontrou, nós temos um número infinito de autovetores. Por quê? O vetor 1, 1, 2 é um vetor que obedece essa condição de x, x, 2x. Mas ele não é o único. O vetor 2, 2, 4 também obedece essa condição, assim como outros. Então nós conseguimos formar um conjunto de autovetores. E esse conjunto é denominado de autoespaço do nosso autovalor. Uma nomenclatura diferente também para esse autoespaço é que ele é o núcleo ou kernel da nossa transformação linear identidade vezes autovalor menos matriz da transformação. Bom, esse era o conteúdo que a gente queria apresentar para vocês. Para ajudar a fixar um pouco melhor esse conteúdo, nós vamos fazer agora alguns exercícios com vocês. O primeiro exemplo pede para que encontremos os autovalores e os autovetores da matriz A, sendo a matriz A menos 4, 4, menos 1,6, 1,2. O primeiro passo é calcular os autovalores, representados por lambda. Como nós sabemos que pelo teorema o determinante de A menos lambda identidade é igual a 0, então nós precisamos primeiro calcular A menos lambda identidade. Com isso, nós temos A e lambda vezes a matriz identidade. A partir desse cálculo, nós obtemos que menos 4 menos lambda, 4 menos 1,6 e 1,2 menos lambda. Essa é a nossa matriz A menos lambda vezes a identidade. Com isso, nós calculamos o determinante dessa matriz e igualamos a 0. O determinante resultará em um polinômio característico, que nesse caso é uma equação de segundo grau, e nos dará o valor de lambda 1 igual a menos 2 e lambda 2 igual a menos 0,8. Esses são os autovalores de A. O segundo passo é o cálculo dos autovetores. A menos lambda identidade vezes x igual a 0. Para o primeiro autovalor, que é lambda igual a menos 2, nós vamos substituí-lo na matriz. E com isso nós temos uma nova matriz, que é menos 2, 4, menos 1,6, 3,2. Então substituímos e fazemos o produto dessa matriz por x1, x2, que nos dará um sistema de equações. Esse sistema tem várias soluções. Uma das suas soluções é x1 igual a 2 e x2 igual a 1. O
próximo é o cálculo do lambda 2 igual a menos 0,8. E com isso nós encontramos a nossa nova matriz, que é menos 3,2, 4, menos 1,6 e 2. A partir dessa matriz, nós multiplicamos por x1 e x2, fazemos um produto de matrizes e temos o nosso sistema de equações lineares, que também tem várias soluções, e uma das soluções é x1 igual a 1 e x2 igual a 0,8. Com isso concluído, nós vamos ter os nossos autovetores, com x1, 2, 1 e o outro autovetor 1 e 0,8. O exemplo 2 envolve uma aplicação de autovalores e autovetores em engenharia química. É um problema de mistura envolvendo dois tanques. Os tanques T1 e T2 inicialmente contêm cada um 100 galões de água. Em T1, a água é pura, ao passo que há 150 libras de fertilizantes dissolvidas em T2, fazendo uma circulação de líquido a uma taxa de 2 galões por minuto e revolvendo a mistura para mantê-la uniforme. As quantidades de fertilizante Y1T em T1 e Y2T em T2 se alteram com o tempo T. Por quanto tempo devemos deixar o líquido circular de tal modo que T1 conterá pelo menos a metade da quantidade de fertilizante que restará em T2? Então, iniciando o problema, nós temos aqui o sistema de tanques T1 e T2, e aqui a parte que revolve. Primeiro, elaboração do modelo. Nós temos a derivada de y1 em relação ao tempo, que indica a entrada por minuto menos a saída por minuto de mistura. E a porcentagem é de 100 total, nós temos 2 galões por minuto, que está entrando e saindo. No caso do tanque 1, nós vamos ter entrando 2% do tanque 2. Já saindo vai ser 2% do tanque 1, que é o que sai dele mesmo. No tanque 2, nós vamos ter entrando 2% de Y1, que é o que vem do tanque 1, menos o que sai, que é 2% de Y2, que é o que sai dele mesmo. Com isso, nós montamos o sistema de EDOs de primeira ordem. Y1' sendo menos 0,02Y1 mais 0,02Y2. Y2', 0,02Y1 menos 0,02Y2. O nosso A será menos 0,02, 0,02, 0,02, menos 0,02, que é a nossa matriz. Como que nós aprendemos na questão anterior, para encontrarmos os autovalores, precisamos do determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade. Para o nosso A, nós vamos ter menos 0,02 menos lambda, 0,02, 0,02 e menos 0,02 menos lambda. E esse determinante, pelo teorema, é igual a zero. Fazendo o determinante, nós encontramos o polinômio característico. A partir desse polinômio característico, encontramos que lambda 1 igual a zero e lambda 2 igual a menos 0,04, que são os nossos autovalores. A partir desses autovalores, nós podemos montar um sistema de equações para encontrar os autovetores, que é multiplicando a matriz A menos lambda identidade pela matriz X, que são os nossos autovetores. Das equações que encontramos, nós temos x1 igual a x2 e x1 igual a menos x2. Supondo o valor 1 para x1, obrigatoriamente x2 também será 1. Supondo o valor 1 para x1, x2 será menos 1.
Com isso, nós temos os nossos autovetores. O autovetor x1 sendo a matriz 1, 1, e o autovetor x2 sendo a matriz 1 e menos 1. Colocamos na solução geral da equação diferencial ordinária, que é igual a y, sendo igual a C1, constante, vezes x vezes e elevado a lambda 1, t, mais C2 vezes x2, que é o nosso autovetor 2, vezes e exponencial elevado a lambda 2t. O e substituindo o lambda 1, que é 0, ele vai desaparecer, já que e elevado a 0 é igual a 1. Por isso não tem um termo aqui. Já o segundo e, ele vai aparecer, já que o lambda 2 é igual a menos 0,04. Então, eu só substituo os autovetores e o lambda. Essa é a nossa solução geral. A partir da solução geral e com os dados da questão, nós podemos fazer, com as condições iniciais, uma solução particular. E a primeira condição inicial é de que no tanque 1, em tempo igual a 0, a concentração é 0 de fertilizantes. Já no tanque 2, nós temos no tempo 0 igual a 150 libras de fertilizantes dissolvidos. A partir desses valores, nós substituímos na solução geral e temos C1 e C2. Calculamos a matriz e fazemos um equacionamento, um sistema. C1 mais C2 igual a 0 e C1 menos C2 igual a 150. Daí temos o resultado de C1 igual a 75 e C2 igual a menos 75. Encontramos os coeficientes da nossa solução geral, que agora passa a ser uma solução particular, que é essa daqui. Substituímos os coeficientes nela e temos a nossa solução particular completa. Separando em componentes, nós temos que a quantidade de fertilizantes em Y1, no tanque 1, é 75 menos 75 vezes E elevado a menos 0,04T. Já no tanque 2, nós temos 75 mais 75 vezes E elevado a menos 0,04T. Assim, nós temos a nossa resposta final, que ele pede que a quantidade de fertilizantes no tanque 2 seja 2 vezes a quantidade de fertilizantes no tanque 1. Então, nós igualamos a equação do tanque 2 a 2 vezes a equação do tanque 1. Damos essa equação e no final nós vamos ter a nossa resposta T igual a 27,5 minutos.